Quem diria, torcedor vascaíno? O Vasco de 2024 será agressivo no mercado. O Vasco de 2024 vai brigar por coisas grandes. O Vasco de 2024 se colocará de fato como Vasco da Gama. E olha, vascaíno, eu deixo aqui a minha palavra com vocês. Se há qualquer dúvida sobre 2024, não duvide. Com o Alexandre Matos, Ramon Dias e 270 milhões de reais em orçamento, é muito difícil dar errado para o Vasco em 2024. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar exatamente sobre a característica do diretor executivo Alexandre Matos, o novo profissional que ocupará o cargo, de dono, chefe do departamento de futebol do Vasco da Gama e vai guiar o Gigante da Colina nessa reformulação no seu futebol para a próxima temporada. Além disso, também falar sobre a reformulação total no Vasco em comparação com o ano passado, pois se no ano passado tínhamos Jorge Salgado, tínhamos Maurício Barbieri e Paulo Brax, nesse ano temos Pedrinho, Ramon Dias e Alexandre Matos. Olha, torcedor, que mudança! É de fato da água para o vinho. Além disso, falar, é claro, também já sobre contratações, pois ontem já surgiram as primeiras informações sobre reforços para a próxima temporada e já adianto aqui a vocês. William Bigode, um nome que Alexandre Matos gosta muito de trabalhar, foi oferecido. O atacante Daverson ontem se manifestou nas redes sociais, lembrando que o Daverson é um torcedor vascaíno. O Daverson sempre deixou muito bem claro que é um sonho da carreira dele vestir a camisa do seu clube do coração. E há uma amizade muito grande entre o Daverson e o Alexandre Matos. Essa amizade, quem sabe, poderá ser fundamental para que, enfim, o Deivinho possa vestir a camisa do Gigante da Colina. Falaremos também sobre Souza, pois ontem o volante, que hoje está ainda livre no mercado, mas treina no CT Moacir Barbosa, falou sobre o desejo de retornar ao Gigante da Colina nessa próxima temporada. Certo é, torcedor vascaíno, um Acorda Vascão muito movimentado, um Acorda Vascão muito agitado, cheio de novidades, cheio de informações que você, é claro, não poderá perder. Para começar essa terça-feira com chave de ouro, com o novo diretor executivo, com reforços à mesa, com 2024 que empolga qualquer torcedor vascaíno. Mas olha, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 115 mil inscritos e olha, faltam pouquíssimas pessoas. E principalmente, se inscreva no nosso canal, não apenas por marcas e metas a serem batidas, mas para que você possa fazer parte da nossa família. A sua inscrição é rápido, é fácil, é gratuita, você não paga absolutamente nada e ajuda muito o nosso crescimento. Tem muitas pessoas que já assistem ao nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveram, vocês não têm noção da importância da sua inscrição. Além disso, ative esse sininho de notificação que também está aí ao lado dessa palavrinha inscrever-se. Esse sininho é para que todos os nossos vídeos sejam enviados a vocês. Muitas pessoas, às vezes chegam no YouTube e tem um vídeo nosso e você nem sabe. É só ativar o sininho de notificação e também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, Vambora, sem muita enrolação. Falar, é claro, de Vasco da Gama, porque olha, torcedor, é impossível o vascaíno nesse momento não se empolgar com esse novo momento que viverá o Vasco da Gama. O Vasco que foi tão criticado, durante todo esse 2023 por ser um Vasco lento, um Vasco mole, um Vasco devagar sob o comando de Paulo Brax, um Vasco que demitiu o Barbieri no dia 22 de junho, mas só trouxe o Ramon Dias no dia 15, um Vasco que não agiu na primeira janela de transferências, um Vasco, olha, lento, que dava sono ao torcedor vascaíno, de uma hora para outra se tornou um Vasco rápido. Um Vasco que subiu na quarta, na madrugada demitiu o Brax, na quinta anunciou oficialmente a demissão do diretor executivo, na sexta-feira anunciou as mudanças em outros setores do clube, como a demissão do Carlos Brasil, a demissão do Fabiano Luns, 6 profissionais foram demitidos na sexta-feira exatamente, e hoje, segunda-feira, já anunciou a vinda do Alexandre Matos. Um Vasco que em pouco menos de 5 dias mudou, olha,
cravo aqui e falo com certeza, de fato, da água pro vinho. E é exatamente dessa maneira que o torcedor vascaíno, a partir de hoje, quer que o Vasco haja. O Vasco agindo de uma forma rápida, mas também eficiente no mercado do futebol brasileiro. E agora o Vasco, que tem sentado à cadeira de diretor executivo, um baita de um diretor. Um diretor executivo que é conhecido por conquistar títulos. Um diretor executivo que conquistou 2 brasileiros pelo Palmeiras, 2 brasileiros pelo Cruzeiro, uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, foi responsável pela reformulação total no elenco de Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, foi responsável por essa venda milionária do Atlético Paranaense pelo Vitor Roque no valor de 400 milhões de reais. Esse é o Alexandre Matos. Esse é um diretor executivo que tem ambições na sua carreira. Qual é o grande projeto que Alexandre Matos, os grandes projetos que Alexandre Matos é conhecido e gosta de fazer? Pegar clubes num limbo, ou seja, clubes grandes, gigantes, de torcida, de massa, que estejam há muito tempo sem conquistar títulos e fazer desses clubes novamente gigantes. Foi isso que ele fez com o Cruzeiro. Um Cruzeiro no limbo, um Cruzeiro que não vencia nada e um Cruzeiro que voltou a vencer 2 brasileiros, a Copa do Brasil, e se tornou um dos maiores clubes do futebol brasileiro naquele período de 2012 a 2015 e 2016. Pegou um Palmeiras que não vencia nada, que vinha de uma Série B do Campeonato Brasileiro, esquecido, apagado do cenário do futebol brasileiro, e transformou o Palmeiras nessa potência hoje. Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, o Everton, Gustavo Gomes, Dudu, Daverson, todos os atletas foram colocados no Palmeiras por Alexandre Matos, um diretor executivo que foi no Atlético Mineiro e levou várias peças. Everton, Savarino, grandes jogadores que hoje fazem parte até mesmo ainda do elenco do Atlético Mineiro, foi Alexandre Matos. Esse é o diretor executivo que será o novo nome do Vasco. Um profissional que tem a ambição de recolocar os clubes por onde passa novamente na alta prateleira do futebol brasileiro. E foi exatamente isso que o próprio Alexandre Matos disse no seu anúncio oficial ontem. O Vasco anunciou Alexandre Matos de uma forma oficial através de suas redes, e o Alexandre Matos se manifestou, se posicionou através de um comentário sobre isso. Ele disse assim, obrigado a todos pelo respeito e carinho. Trabalho, humildade e muita vontade de ver o Vasco no topo serão os fatores que me guiarão todos os dias. Ao Vasco, tudo. E olha, vascaíno, é muito empolgante ver o rumo que o Vasco poderá tomar nessa temporada de 2024. É claro, por termos agora um diretor executivo competente para tal, mas por ter a cerca do diretor executivo profissionais competentes. Hoje temos na presidência Pedrinho. Pedrinho ainda não foi oficializado como novo presidente do clube, ainda não tomou a posse de forma oficial, mas já trabalha nos bastidores como se fosse tal. O que Pedrinho demonstra nesse momento é vontade, é ambição também de dar novamente ao Vasco tudo que o Vasco deu a ele durante toda a sua infância e toda a sua carreira profissional e, é claro, a sua vida. Esse é o objetivo de Pedrinho na presidência: dar, entregar, se posicionar, se manifestar, brigar pelo Vasco, lutar pelos 30% que a associação ainda tem do futebol. Se for necessário bater boca em prol do Vasco da Gama, Pedrinho vai bater boca em prol do Vasco da Gama. Alexandre Matos foi influência de Pedrinho numa reunião que ele teve com a Leila Pereira, e a Leila Pereira entregou não, mas falou do nome de Alexandre Matos, falou da importância que o Matos tinha no Palmeiras. A Leila Pereira falou do nome do Matos ao Pedrinho, o Pedrinho levou esse nome ao Lúcio Barbosa. Então a chegada do Matos já é uma influência de Pedrinho como presidente do Vasco, um presidente que hoje tem a ambição de entregar ao Vasco, diferente do Jorge Salgado, que, com todo respeito, foi o pior presidente da história do Vasco. Eu não ataco o CPF dele, mas com relação a presidente, isso é nítido. Presidente que tem em sua carcaça, é assim que a gente pode falar, um rebaixamento, uma permanência e quase um rebaixamento agora. Um presidente cheio de fracassos, de não idas às semifinais do Campeonato Carioca, de eliminações precoces para a ABC e para outros clubes nas Copas do Brasil. Esse é o mandato de presidente Jorge Salgado. Um presidente que largou o futebol de mão a partir do momento que o futebol foi vendido. E deixou essa impressão ao torcedor de que a associação não tinha mais nada a ver com futebol. E vemos com o Pedrinho que não é assim, que as coisas são diferentes. Temos, claro, no comando técnico hoje, um técnico que diz que tem a mentalidade de time grande. Não é isso que Ramon Dias faz? Que bate na mesa e diz que o Vasco não vai cair, não vai barrar, com 9 pontos conquistados em 16 jogos.
Um técnico que bateu na mesa e disse que o Vasco não vai cair. Um técnico que bateu na mesa e fala que o Vasco é grande. Um técnico que bateu na mesa e fala que o Vasco vai competir com todos os grandes, porque o Vasco é grande. Esse é o Ramon Dias. Esse é o técnico do Vasco hoje, que tem contrato até o final do ano, que vem. E tínhamos antes, no início, o Maurício Barbieri, que tinha a audácia de chegar em casa, numa derrota contra o Santos, e dizer que o Santos era uma equipe acostumada a jogar a elite. Um Santos que caiu a Série B. E foi esse o time que o Vasco perdeu, o Barbieri usou como justificativa o fato do Santos nunca ter caído. Esse era um elenco comandado por um técnico que estava satisfeito com o empate contra um Coritiba no Couto Pereira. Esse era um técnico que riu em uma entrevista coletiva após uma goleada ridícula, vexatória para o Flamengo no Maracanã. Olha a diferença da mentalidade. E agora temos um diretor executivo que é conhecido por reformular grandes clubes e recolocar os grandes clubes nas principais prateleiras do futebol brasileiro. Diferente do Paulo Brax, que nunca teve um bom trabalho. Passou no América Mineiro e foi bem, ok. Mas no Internacional foi chutado do Clube Gaúcho. E no Vasco, com 110 milhões de reais em orçamento, não fez nada de bom. E essa é uma realidade. Não fez nada de bom. E para fechar com chave de ouro, foi o diretor executivo que vai carregar nas costas o fato de ter rejeitado a contratação do Paulinho, mesmo após uma aprovação da empresa norte-americana 777 Partners. Então olha a diferença. Saímos de Jorge Salgado, saímos de Paulo Brax, Jorge Salgado, Paulo Brax, Barbieri, e agora estamos com Pedrinho, estamos com Alexandre Matos e estamos com Ramon Dias. E também vamos dar créditos. Saímos de um Luiz Melo, flamenguista, com zero identificação, um CEO que atrapalhava o dia a dia do Vasco da Gama, um CEO que não tinha contato nenhum com a torcida vascaína, com a paixão de ser Vasco por ser flamenguista, e temos hoje na cadeira um torcedor que é o Lúcio Barbosa. Um torcedor que não vai se conformar com erros. Um torcedor que entende o que o torcedor sente e que quer o Vasco na prateleira. Tá ruim, Paulo Brax? Aqui é Vasco. Demitido. É dessa maneira que o Vasco starta o seu 2024. Com grandes profissionais. Profissionais com a ambição de recolocar o Vasco na prateleira gigante do futebol brasileiro. Esse é o Vasco da Gama. Esse é o Vasco da era Pedrinho, da era Lúcio Barbosa, da era Alexandre Matos e da era Ramon Dias. Tem como não se empolgar, torcedor vascaíno? É claro que não. E o Alexandre Matos se empolgou diante de tudo isso que viu. Principalmente pelo fato de ter um projeto esportivo bem pesado, bem forte e a longevidade no cargo. Alexandre Matos chega hoje ao Rio de Janeiro, terça-feira, para assinar um contrato até o final de 2025. Alexandre Matos terá pela frente um longo trabalho de reformulação e com um longo orçamento. O Vasco terá para 2024 receberá em 2024 um aporte no valor de 270 milhões de reais. Será o maior aporte que a empresa norte-americana fará ao Vasco da Gama durante todo esse período. E principalmente, o que fez com que Alexandre Matos se sentisse influenciado a fechar com o Vasco é a total autonomia do futebol. Alexandre Matos vai montar desde a estrutura da base, aliás, desde a estrutura do profissional, às categorias de base. Alexandre Matos vai mandar no profissional do Vasco da Gama, mandar no futebol do Vasco, melhor dizendo. É dessa maneira que o Matos gosta de trabalhar, é desse jeito que ele sabe e já conhece como fazer. E ele já começa a indicar nomes. A gente trouxe alguns nomes nesses últimos dias sobre o novo diretor de futebol para as categorias de base. Gustavo Grossi, argentino, foi um nome colocado à mesa, mas hoje a possibilidade é real de uma permanência dele no Internacional, já que o presidente do Inter foi reeleito e muito provavelmente mudanças não irão acontecer. Havia a possibilidade real de uma saída do Grossi, caso, claro, o atual presidente do Inter saísse, até porque o novo presidente estaria implementando várias reformulações em todos os departamentos do Clube Gaúcho, mas como não houve, essa mudança na diretoria, muito provavelmente Gustavo Grossi será mantido no cargo das categorias de base do Clube Gaúcho. O Matos indicou o nome do Júnior Chavaré, um nome que hoje pertence ao Coritiba, um profissional com passagens por Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, um profissional muito vencedor, com passagens por vários clubes grandes, com destaque principalmente em revelar grandes atletas, Éder Militão, Alex Telles, Everton Cebolinha, David Neres, todos esses nomes foram destaques e foram revelados no momento em que Júnior Chavará
esteve, né, presente aí como esse gerente de futebol nas categorias de base dos clubes onde esses atletas foram revelados. Então é um nome forte, mas é um nome que hoje tem contrato com o Coritiba e assinou o contrato no mês retrasado, ou seja, muito recente. Ontem, inclusive, ele já foi procurado, perguntado sobre a possibilidade de fechar com o Vasco da Gama, disse que ainda é algo muito recente. Sua chegada ao Coritiba, ele não acharia legal, no caso, rescindir o contrato com o Coxa para fechar com o Vasco da Gama. Então é uma possibilidade muito remota, mas é um desejo sim de Alexandre Matos contar com esse diretor executivo para ser o novo diretor executivo das categorias de base do Gigante da Colina. Lembrando que ele hoje trabalha como profissional no Coritiba, ou seja, ele é um diretor executivo do profissional. Ele viria para o Vasco para ser um diretor executivo das categorias de base. Entre aspas, cairia, né? Ele sairia de um profissional e iria para a base. Não tem a mesma relevância como um profissional no mercado. Ele dificilmente sairá de fato do clube paranaense, mas tudo é questão de negociação, um nome que interessa muito ao Alexandre Matos. O certo é, vascaíno, o Alexandre Matos vai ao mercado, essa agressividade irá acontecer. O Matos é sim conhecido por essa agressividade no mercado e esse foi um dos fatos que fizeram com que ele fechasse com o Gigante da Colina. Um profissional que parte para cima, um profissional que cai para dentro mesmo do mercado e sinaliza ao mercado do futebol brasileiro: olha, o Vasco tá aí, ofereçam atletas ao Vasco da Gama que o Vasco vai contratar. Esse é o sinal que o Vasco ligou ao mercado a partir do momento que anuncia Alexandre Matos como seu novo diretor executivo. A gente ontem trouxe um vídeo longo no Boa Noite Gigante, mas um vídeo muito explicativo exatamente sobre o Alexandre Matos em si. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada que tá um vídeo muito legal mesmo, sobre as histórias de Alexandre Matos contando sobre a contratação do Dudu, a contratação do Gustavo Gomes. Dê uma olhada, vale muito a pena o vídeo que a gente colocou na parte da noite de ontem. E ele sinalizando ao mercado, o mercado já começa a sinalizar de volta ao Vasco da Gama. E ontem a gente teve as primeiras informações sobre o que vem acontecendo. A informação que tivemos ontem é que o William Bigode, sabe? Ele mesmo, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do Palmeiras, foi oferecido ao Gigante da Colina. Está de saída do Atlético, tem contrato com o clube paranaense apenas até o final dessa temporada, não irá renovar e ele foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro, como por exemplo o São Paulo. Mas além do São Paulo, o Vasco da Gama também foi um clube que um empresário colocou o William Bigode à mesa. O Vasco, importante falar, não busca o William Bigode. O William Bigode que foi oferecido ao Gigante da Colina. Uma bela apuração é do jornalista Gabriel Sá. Qual é a situação do William Bigode? Hoje, um atleta com idade avançada, 37 anos de idade, mas jogador que para mim é diferenciado. 23 jogos com a camisa do Atlético nesse ano e 4 gols marcados. No ano passado, com 36 anos, o William Bigode entrou em campo durante 52 partidas com a camisa do Fluminense, marcou 6 gols e deu 5 assistências, ou seja, com 36 anos o William Bigode é um atleta que ainda performa. É um atleta que tem um lado físico excepcional, de chamar a atenção. Hoje, se você se cuidar fisicamente, um atleta que leva esse lado físico com muito cuidado, consegue perdurar aí, né, na sua carreira profissional facilmente até os 40, 42 anos sem nenhum problema. A gente vê o Nenê, a gente vê o Fábio, e o William é um desses privilegiados por um bom físico, um atleta que não se lesiona mesmo com idade avançada e um atleta que ainda desperta o interesse de vários clubes do futebol brasileiro. E o que temos a falar do William Bigode? Ok, foi oferecido, mas qual é a situação? Envolve Alexandre Matos. Por quê? Porque o Matos é um atleta que gosta de trabalhar com o William Bigode. É muito difícil você ver no trabalho do Alexandre Matos que não teve o William Bigode no seu elenco. O primeiro grande trabalho do Matos no futebol brasileiro foi no Cruzeiro lá no ano de 2012, de 2014. E o William Bigode foi comprado pelo Cruzeiro. Foi a primeira grande, chegada do William Bigode no futebol brasileiro. O primeiro grande trabalho do William Bigode no clube brasileiro. No ano de 2013 ele chegou com a camisa do Cruzeiro na primeira temporada, marcou em 28 jogos, marcou 8 gols e deu 7 assistências. E no ano seguinte, 2014, ainda com o Matos, o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 13 e 14, o William Bigode teve 56 jogos, 10 gols marcados e 6 assistências. Após essa passagem pelo Cruzeiro, o Alexandre Matos, em 2015, ele foi para o Palmeiras. E novamente ele comprou o William Bigode no ano de 2015. O William Bigode, na época, eu estou procurando aqui informações para trazer a vocês com mais clareza, ele foi comprado pelo valor de, vamos lá, deixa eu procurar aqui, foi trocado pelo Robinho do Cruzeiro mesmo, O William Bigode chegou ao Palmeiras no ano de 2018 em uma troca com o Cruzeiro pelo jogador Robinho. Robinho foi para o Cruzeiro, o William Bigode
foi para o Palmeiras no ano de 2017. No seu primeiro ano com a camisa do Palmeiras, foram 52 partidas, 17 gols marcados e 7 assistências. No seu segundo ano, em 2018, 65 jogos, 16 gols e 10 assistências. Novamente, em 2019, vestiu a camisa do Palmeiras e foi vestindo a camisa do Palmeiras até o ano de 2021. Foi para o Fluminense em 2022 e aí nesse ano 23 o Atlético Paranaense, novamente sob o comando de Alexandre Matos, fez questão de ir até o Fluminense e tirar o William Bigode e trazer para o clube paranaense. Ou seja, torcedor vascaíno, os últimos 4 clubes que o William Bigode passou, que Alexandre Matos passou, Cruzeiro 13-14, Palmeiras 15-16, 18-19 e Atlético Paranaense 22-23, além do Galo em 21, o Alexandre Matos levou o William Bigode para 3 dos 4 clubes onde trabalhou. O único que o William Bigode não esteve presente foi de fato no Atlético Mineiro. Por quê? Um atleta com veia vencedora, um atleta que entrega em números, um atleta com liderança dentro de vestiário, um atleta que ajuda ao elenco, um atleta experiente, todos os quesitos são importantes e valem muito. Então, não surpreendam se o Alexandre Matos quiser trazer o William Bigode para o Vasco. O Alexandre gosta do atleta. Agora é bater com o Ramon, com a comissão técnica, entender se a comissão também gostará de William Bigode. Lucas, então você está falando que o Alexandre Matos quer o William? Não estou falando isso. Mas a gente vê, através da postura do diretor executivo, que é um atleta no qual ele se identifica. E ele pode sim pintar no Vasco da Gama. Assim como o Daverson. O Daverson é um atleta que Alexandre Matos e o jogador têm uma identificação gigante. Uma amizade grande. E olha, grande mesmo. O Daverson ontem, diante do anúncio, se manifestar nas redes sociais e parabenizar o Alexandre Matos. O Daverson, através de redes sociais, disse assim, ó: parabéns pela nova casa, que Deus te abençoe. Você é merecedor de tudo que está vivendo. Um forte abraço, meu amigo. Os dois são muito amigos. E para contextualizar ainda mais essa amizade, dê uma olhada aí no encontro de Alexandre Matos e Daverson na Arena da Baixada em um jogo deste ano do Campeonato Brasileiro. Só para vocês entenderem da relação excelente entre esses dois profissionais. Que ele estava num restaurante e com a esposa dele comendo, e num restaurante nobre ali de São Paulo, e de repente passando aqueles menininhos ali, né? Passando os menininhos vendendo bala, vendeu, ô Davis, compra aqui. Ele falou, não, compra não, vem cá, senta na mesa comigo. Sentou 2 menininhos, restaurante nobre, ele jantou com o Davis, ficou lá, e de coração, não é para aparecer nem nada, não sei nem se alguém viu, alguém filmou, esse é o Davis. E segundo, na frente lá da academia de futebol do Palmeiras, tem uma padaria lá, ele foi contra a regra, porque tinha que ir comer lá no Palmeiras, mas ele foi comer na padaria, na hora de dar o troco lá, a menina, pô, Davis, isso não tem, falou, faz o seguinte, fica para você esse troco, porque você me trata muito bem aqui todo dia, sei lá, que era 15, 20 reais, fica para você. Ele foi treinar, só que ele ficou incomodado, porra, eu dei para a menina e não dei para os outros. Ele foi no banco, pegou a mesma coisa, voltou lá, olha, vocês me desculpem, eu dei para ela, mas todo mundo me trata bem aqui, eu tenho obrigação de... Então esse é o Davis, esse é um cara profissional, eu deixo para vocês aí, não precisa ver, baita jogador, sabe, veio por mérito, tendo esse reconhecimento, todo mundo começou a botar ele como um cara, folclore, não, ele tem as coisas dele, igual os grandes jogadores do mundo tem, né, cada um tem as suas coisas, agora ele ajuda muito, ele faz gol, ele, pô, já vim pra cá, falei, puta, lá vem o Davis, assim, eu vou ter que dar uma porrada nele, porque, né, Davinho, fica com Deus, Deus te abençoe, porque você é um cara do bem, além de um baita pessoa, um baita cidadão, Deus vai abençoar muito você e sua família, tá? Obrigado. Tá? Obrigado. Você fica aí, tá? Eu vou Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Uma amizade grande, uma amizade forte, uma amizade, torcedor, que pode influenciar sim na chegada do Daverson. Por que eu digo isso? O Daverson é um atleta de 32 anos de idade. Um jogador, na minha opinião, novo, sim, jovem, ou jogador de 32 anos de idade que se cuida, performa. E o Daverson performa muito esse ano. O Daverson foi o grande destaque do Cuiabá na temporada, com 45 jogos, 17 gols e 2 assistências. O Daverson é um jogador que tem um sonho na carreira. Qual o sonho? Vestir a camisa do Vasco da Gama. E hoje, no Vasco da Gama, tem um profissional que tem uma relação grande com o próprio Daverson. Se é uma oportunidade do Daverson vestir a camisa do Vasco, acredito que essa é uma das últimas, de vestir a camisa do Gigante da Colina ao lado do seu profissional, onde ele muito provavelmente tem uma grande identificação. Ah, Lucas, e por que essa grande identificação? Porque foi o próprio Matos que trouxe o Daverson ao Palmeiras lá no ano de 2017. O Alexandre Matos tirou o Daverson do Alavés e pagou 5 milhões de euros, 25 milhões de reais pela contratação do atacante brasileiro que na época atuava no futebol espanhol. É um nome que agrada ao profissional.
E hoje, com todo respeito, mesmo com esse perfil de maluquinho, é um profissional que se destaca em qualquer clube do futebol brasileiro. Profissional que hoje é cobiçado por grande. Profissional que hoje o Cuiabá só libera por 20 milhões de reais. Mas aí entra o Alexandre Matos, entra o poder de persuasão, poder de negociação que um diretor executivo como o Matos tem. É aguardar, mas com toda certeza é um nome sim que vai estar na mesa em um momento ou outro nessa janela de transferências. Você gosta do nome do Daverson? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascaíno, para finalizar, falar de um nome que é quase certeza, que é o Souza, e vai depender agora do aval de Ramon Dias e Alexandre Matos, um nome que muito provavelmente já estava acertado com Paulo Brax, mas que com essa mudança de diretor executivo, vai mudar também o cenário dele. Souza hoje é um atleta que treina no CT Moacir Barbosa, se recupera de sua cirurgia no joelho, um atleta que quer vestir a camisa do Vasco em 2024 com os seus 36 anos de idade, mas o torcedor ainda está nessa dúvida. Vale a pena? Não vale? É um bom jogador? Não é? Tá mal? Não tá? Ele se posicionou novamente sobre isso ontem e confirmou que se tiver no Vasco em 2024, ele sobra no futebol brasileiro. Mas eu precisei passar esse tempo lá fora. Precisei juntar dinheiro. E o meu maior erro, qual foi? Ser empolgado, ser vascaíno. Eu quero voltar mesmo, vou voltar e não tem... Só que eu não consegui cumprir. E foi o maior erro que eu cometi com o Vasco. Não, com o torcedor do Vasco, na verdade. Não foi com o Vasco. Porque senão, se fosse com o Vasco, ninguém me receberia da forma que eles me recebem toda vez que eu vou no clube. Sim. Funcionário, jogador e não sei o quê. O respeito que eles têm por mim, todos. Me abraçam. Porque eles sabem que o problema não foi com o Vasco. Infelizmente, eu dei uma notícia e dei uma certeza que eu não consegui cumprir. E aí sim, errei e admito o erro. A gente tem que saber admitir os nossos erros. Eu errei nessa época, mas vida que segue. Agora eu posso olhar para trás e ver que errei em falar, mas, cara, em não voltar eu não errei. Senão eu não teria condições de ter o que eu tenho hoje, dar para minha família, dar para as pessoas que eu ajudo, o que eu dou. E financeiro de quê? Se eu já falei inúmeras vezes que eu não tenho pretensão nenhuma de pegar dinheiro do Vasco. Justamente porque você voltou numa situação que você pode... E eu sempre falei, Entendi. quando eu voltar pro Vasco, se eu voltar pro Vasco, quando eu voltar, eu não vou exigir nada do clube. Não é porque o clube hoje é SAF, pra mim continua sendo Vasco. Eu não vou chegar porque é SAF, que eles têm dinheiro, e falar, eu quero isso. Não. Cara, o que vocês quiserem me oferecer aí, achar o que eu mereço, achar... Amém, beleza. Porque eu não tenho necessidade. Hoje eu não tenho necessidade. Hoje eu tenho uma proposta da Turquia, mas dinheiro. Só que eu já não olho mais não preciso, cara. Eu já precisei, e isso não é mentira, não é vergonha, e não é ser mercenário, é questão de... A gente tá no futebol pra juntar dinheiro. Inclusive os jogadores hoje aí, é chato falar nome, mas a gente precisa falar pra poder... Tem o Pulgar, que tá aí no Flamengo indo bem, todo mundo... Pô, o Pulgar passou lá no Galatasaray, referência... Eu era referência. Na Turquia, eu sempre fui referência. Que são jogadores, pra mim, excepcionais. O Pulgar, o Arão, foi lá pro Fenerbahçe, 1 ano. Eu continuava sendo referência. O Luiz Gustavo, como eu te falei em off ali, que era pra eu ir pro Fenerbahçe, não fui pro Besiktas. Acabou o campeonato, a referência era o Souza. Mas ninguém quer saber disso. Eles querem, enfim, falar do momento, tá assim, tá assado. Mas nos últimos anos, eu sempre fui a referência. Então, eu tenho certeza, eu não acho, que eu iria bem. Iria bem, ajudaria e muito o clube. E eu não teria a loucura de chegar pra vocês e dizer assim, cara, eu ajudo e não ajudasse. Por quê? Porque eu sei da responsabilidade que tenho. Eu já fiz uma promessa, não cumpri. Hoje em dia, chegasse pra vocês e falasse, eu quero voltar porque eu acho que dá, aí chegar, eu sei da pressão que vai ter sobre mim. Eu não sou aquele Souza que volta em 2019, que todo mundo, volta, cria. Não, eu sei que hoje eu sou um Souza rejeitado por uma parte da torcida que age emocionalmente. Que se for agir por razão, eles vão ver que futebol, igual o nosso amigo Carlos Alberto fala, vamos falar de nível técnico. Pô, futebol é futebol. Então, assim, mas eu entendo a passionalidade, é paixão, cara, paixão do torcedor. Você acha... E aí, torcedor, se você fosse o Alexandre Matos e tivesse com a caneta na mão, o que você faria? Traria o Souza ou não traria o Souza? É um desejo forte do jogador em voltar a vestir a camisa do seu clube do coração depois de tantas falácias, depois de tantas promessas não cumpridas. Agora, com 2024 pensando no topo, será que cabe o Souza no Vasco? Fica esse questionamento. Porque a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, aliás, o Acorda Vascão, perdão, o último vídeo, né, o primeiro vídeo de Tô Maluco, o primeiro vídeo desta terça-feira, e a gente volta ainda hoje, já, por volta das 2h30, 1h30, 1h, com Fala Gigante, contaremos muito com a presença de todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações
vascaínas.